Paizinho querido, tua pequena, Pai, tua filha, o Senhor tem trabalhado com ela, o Senhor tem feito dela como uma folha nas suas mãos, levando o Senhor para muitos lugares, usando, Senhor, este vaso para falar verdades que caem fundo no nosso coração. O Senhor tem usado a vidinha dela, inclusive, Senhor, com grandes. Não importa, para ti somos todos iguais, mas o Senhor usa, o Senhor faz, o Senhor exalta, o Senhor é aquele que comanda como o Senhor quer. Nossa vida está nas suas mãos, Senhor, e o Senhor faz, porque nós já dizemos, várias vezes já dissemos ao Senhor, Pai, usa-nos, usa-nos, e eu peço uma porção nova, uma restauração sobre ela, sobre o seu ministério, a sua vida profissional. Senhor, por onde ela passar, Senhor, ela continue levando, Pai, não apenas a humildade, Pai, mas essa maneira tão delicada de falar, que até nos constrange, Pai, porque apesar de estarmos, como eu brinco, apanhando, reconhecendo os erros daquilo que não temos feito, é com tanta doçura, Pai, que só pode vir de Ti, Senhor. É o amor que nos constrange. Usa poderosamente a Tua pequena, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Tudo bem? Animados? Então, está bom. Muito feliz. Agradeço mais uma vez por estar aqui, viu, pastora Raquel, pastor Caio, todos os líderes dessa igreja. De fato, viria ao Brasil por compromisso profissional. Uma pessoa que me conheceu esses dias falou assim: a senhora é doutora, pregadora, o que faz da vida? Falei assim: olha, eu sou doutora por título, né? Mas gosto de servir a igreja de Deus também. Trabalho, falei assim: olha, o que você vê no YouTube, as pregações, é a ponta do iceberg do que eu faço, porque eu trabalho, né? Eu tenho outras atividades como neurocientista, como professora, como mãe, como esposa, mas é sempre muito bom quando existe a possibilidade de abrir a palavra de Deus, porque, na verdade, o que temos de mais importante na vida é sermos servos de Deus. E principalmente quando Ele, ao aparecer logo após a ressurreição, Ele diz para Maria, dizer aos discípulos: diga a eles que estou indo para o nosso Pai, porque Ele havia conquistado para nós o direito de filhos ao morrer na cruz e, sobretudo, ressuscitar. Então, nos tornamos servos de Deus e nós somos filhos de Deus. E isso é o que há de melhor que nós podemos ter nessa vida. Um dia eu fui conversar com uma atriz de Hollywood. Gente, que chique, né? Um amigo em comum. Olha que chique, mais um amigo chique que eu tenho. E ele falou assim: conversa com ela para mim. Eu falei assim: converso. Apareceu então diante de mim aquela moça linda. Ela não era coadjuvante, mais ou menos, dos filmes, uma moça muito bonita. E diante daquela moça tão linda, ela disse assim, eu falei: o que você quer falar comigo? Ela disse assim: doutora, minha vida não tem muito sentido. Ela falou assim: as pessoas falam que eu sou bonita, mas eu não vejo isso no espelho. Eu, assim, me segurando para não manifestar a inveja, porque não é de Jesus. Eu quase falei assim: não é mesmo não, moça, assim, você passa meio despercebida na multidão. Aí você se concentra, fala: sou de Jesus, convertida, tem que deixar a moça ser bonita, reconhecer isso. E aí eu disse assim: você não acha que você é bonita? Por que você acha que você não é bonita? Pelo que as pessoas dizem? Ela falou assim: do contrário. Todo mundo fala que eu sou muito bonita, não é à toa que eu estou em Hollywood. Nossa, eu tinha que esfregar isso na minha cara. Aí eu falei assim: então as pessoas dizem que você é bonita. Sim, dizem que eu sou muito bonita. E ela de fato é muito bonita. Então, quando você me diz que você não se acha bonita, quem que te falou que você não é bonita? Seu pai, sua mãe? Porque psicólogo tem isso, né? Tem que ter defeito no pai e na mãe dos outros, né? Parece que a gente fica procurando onde os pais erraram, não é isso? Eu falo isso na Liberdade porque a minha graduação é em psicologia, né? E aí, eu falei assim: não, do contrário.
Já me fizeram essa pergunta, já procurei lá atrás a minha relação com meu pai e é tudo certo lá em casa, está tudo certo. Eu falei assim, de onde então vem essa sensação de que você é feia? Ai, os homens só aproximam de mim porque sabem do lugar que eu ocupo na sociedade, então é muito chique desfilar comigo em Hollywood e tal. Eu falei assim, então de onde vem? Ela falou assim, não sei de onde vem, só sei que eu não me aceito. Tem uma sensação ruim aqui dentro de mim. Eu não me acho bonita, eu não me acho inteligente, eu não me acho nada. E ali, lógico, conversamos por um tempo, conversamos umas outras vezes, eu tenho o WhatsApp dela. Gente, é muito legal. Depois a gente acostuma com isso, né? Quando eu tiver mais amigos assim. E aí, eu estava pensando nisso hoje, novamente. Sabe, quando nós vamos para o livro de João, Evangelho de João, capítulo 6, encontramos algo diferente, assim, mudando um pouco de prisma, mas que tem tudo a ver com isso. Evangelho de João, capítulo 6. Você pode abrir a Bíblia, não vamos ler a partir do versículo 1, mas se você olhar aí, você vai encontrar, no início do capítulo 6, Jesus multiplicando pães e peixes. Foi neste capítulo que está registrado esse milagre de Jesus, onde somente de homens tinham 5.000 pessoas que foram alimentadas, com aqueles poucos pães e peixes que um dos menininhos havia levado. O povo já estava seguindo Jesus durante o dia inteiro, lembra? A noite inteira, Jesus sai de barco, eles vão atrás de Jesus. Jesus queria se retirar para poder descansar, ele queria ir em um lugar a sós com os seus discípulos, mas a multidão começa a segui-lo, e a Bíblia fala que ele ficou com tanta dó daquela multidão, que ele decide então ficar ali com eles, só que o tempo estava passando, aquele povo com fome, e aí Jesus fala para os seus discípulos, dá comida para o povo. E Marcos fala assim, Senhor, nem que se tivéssemos 200 dinheiros, jamais seria possível alimentar a todos. E aí então ele vem com um menino que trazia um lanchinho. Se a gente falasse só desse lanche, uma mãe preocupada mandou comida para o seu filho. Talvez o encontro com Jesus era curto, mas ela falou assim, vamos prevenir? Aquela coisa que a gente vai sair, está um sol e a mãe faz a gente levar guarda-chuva. E você já viu o que aconteceu com você o dia que você não quis levar o guarda-chuva, né? Gente pega, de mãe pega. Não vou falar o que é, mas pega. Mãe fala assim, filho, leva alguma coisa. Se você não levar, você vai precisar daquilo. É assim ou não é? A mãe pegou e mandou um lanchinho para o seu filho. O cuidado de uma mãe preparando comida para um menino que era criança, então provavelmente foi a mãe que fez a comida para ele levar, né? Na época eram as mulheres que cozinhavam. O cuidado daquela mãe com o seu filho foi o início de um grande milagre. Uma mãe zelosa com seu filho faz com que Jesus, a partir da provisão dela, traga alimento para uma multidão. Sabia que aquilo que você fala para o seu filho, lá em casa, o que você ensina para ele sobre Jesus, pode se multiplicar? É ele que fala para o amiguinho na escola, que vai contar para a mãe, que convida para vir ao culto, chama assim, vai lá na minha classe, na igreja, que é muito legal. Está chegando o aniversário daquele menininho, a mãe para poder agradar o filho, fala, eu vou com você, e chega e fica. Quantas histórias nós temos de crianças que foram alcançadas por Jesus e por meio dela a família toda o conheceu? Já escutaram dessas histórias? Não menosprezem aquilo que você pode fazer por intermédio da sua casa, porque isso pode ser provisão na mão do Senhor para multiplicar para a vida dos outros. Pensei nisso agora. Pode ser provisão. O seu cuidado, o seu zelo dentro de casa, aquele assim, sem nenhuma pretensão, sabe aquele despretensioso que você faz? Pode ser a forma de outras pessoas conhecerem a Jesus. E ali estava Jesus, multiplica os pães. Jesus já vem de uma história assim incrível, né? Ele já curou o paralítico, ele explica a sua missão. Muita coisa está acontecendo. Capítulo 6, a multiplicação dos pães. Acaba a multiplicação dos pães, Jesus anda por sobre o mar.
Olha que capítulo incrível. Jesus anda por sobre o mar, né? Os discípulos estavam indo para o outro lado, em rumo a Cafarnaum. Cafarnaum era considerado o segundo lar de Jesus. Cafarnaum, que Jesus ressuscita a filha de Jairo. Semana passada eu estava em BH e eu falei sobre a história de Jairo. Se der tempo eu vou falar um pouquinho disso para você também. E aí Jesus então anda por sobre o mar, fala para os discípulos: não temas, porque eu estou aqui. Ele acalma o mar. Jesus então fala que ele é o pão da vida, e aí é que começa a nossa história. Então entendem? Ele multiplica os pães, ele anda sobre o mar, e agora ele começa a falar para a multidão de novo, que estava ali de novo, mas eles estavam ali porque queriam a multiplicação dos pães de novo. Jesus começa a falar sobre o pão. Jesus tem a linguagem específica para cada situação. Quando ele está com a mulher samaritana lá no poço, ele diz que ele é quem? A água viva. Agora ele fala para aquela multidão que ele é o pão da vida. E você tem uma tarefa de casa, que eu falei que eu ia dar tarefa de manhã e não dei, né? Então, como essa mensagem vai ficar gravada, quem assistiu de manhã, a tarefa de casa é: eu não contei tudo que estava lá no capítulo de Gênesis 6, 5 e 7, porque você vai chegar em casa e vai estudar a Bíblia com o seu filho. A turma da noite não. Tá, o turno da noite está liberado para fazer isso amanhã, porque dormir também faz parte do reino, né? Mas você precisa ler mais a Bíblia com a sua família. Então, pela manhã o desafio era: leia Gênesis 6 e 7 com a sua casa, 5, 6 e 7, para ver ali sobre Matusalém, Lameque, Noé, o dilúvio. E aí Jesus então começa a falar que ele é o pão da vida. Se você vai lendo aqui a partir do versículo 22, nós vamos ficando impressionados, porque Jesus se declara publicamente, explicitamente como Deus. Jesus sempre fugia dessa questão, né? Ele sempre fugia. Mas aqui ele está falando assim: eu sou o pão da vida que deveria descer do céu. E a obra é esta, que vocês creiam em mim. O Pai me enviou para que vocês creiam em mim, porque eu sou aquele que deveria vir. Eu sou o pão da vida. Ele se declara como Deus, como Messias, sem nenhum rodeio, para toda aquela multidão. E é tão lindo que ele vai contando isso, e ele vai falando assim: olha, aí ele vai falando que ele é o pão da vida, que ele é o pão da vida. Aí Jesus, o povo fala do maná, Jesus fala: olha, eu sou muito mais do que maná. Porque o pão de Deus, versículo 33, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aí no versículo 35 é que Jesus fala: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. É tão lindo, versículo 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Olha que coisa linda. E Jesus está lá falando. Mas quando a gente já vai para o versículo 60, em João mesmo, capítulo 6, muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Eu fico boba com esse comentário. Não é? Jesus está falando que ele é o pão da vida, que a plenitude dos tempos chegou, que Deus o enviou, que aquele que vier a ele jamais lança fora, que ele é o pão da vida que vai saciar a nossa fome, e que ele é a água que vai saciar a nossa sede de forma definitiva. Ele está se revelando, falando assim: aquilo que vocês esperavam acontecer, se cumpre agora diante de vocês. E aí alguns discípulos que seguiam ele falam assim: nossa, que duro discurso, né? Quem pode aguentar isso? Claro que Jesus aí no meio do tempo tem uma discussãozinha com os judeus, para variar, né? Para não sair do costume. E aí eles falam: que duro discurso. Eu até agora estava lendo ficando maravilhada. Aí eles vêm e falam assim: que duro discurso. Versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ele continua se declarando Deus, se revelando.
O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não for concedido. Eles sabiam que existiam muitas pessoas entre os seus discípulos, que eram muito mais do que os 12, que não acreditavam nele. É tanto que numa outra passagem nós vemos Jesus fugindo da multidão, num outro milagre dele, e ele foge porque o povo queria fazer rei, porque ainda não haviam entendido o reino de Deus. Queriam simplesmente que ele os livrasse do jugo dos romanos. Queriam um rei terreno, enquanto diante deles estava aquele que poderia trazer para eles solução eterna. Se contentando com pão, enquanto ele estava ali para oferecer a árvore da vida para eles. Encantados com palavras lindas, sendo que ele estava ali para revelar a face do Pai. E eles estavam escandalizados. E aí vem uma das partes mais lindas para mim da Bíblia. Versículo 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Não é essa parte bonita não, viu? É depois disso. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós retirar-vos? Aí a resposta de Pedro é a coisa mais linda desse mundo. Você fica encantado assim quando você lê a Bíblia? Que eu acho a coisa mais linda. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo Filho de Deus. Para mim é uma das passagens mais lindas. Mas o discurso de Jesus não era o mesmo. Os discípulos, os 12, principalmente Pedro, que faz essa declaração, não estava ali junto com os outros, escutando o mesmo discurso de Jesus. Por que que um grupo diz assim: nossa, que palavras duras, quem é capaz de suportar esse discurso? Enquanto Pedro fala assim: não, Senhor, para quem iremos se somente Tu tens as palavras da vida e nós sabemos que Tu és o Santo Deus, e algumas versões falam o Santo Filho de Deus. O discurso o mesmo, o Jesus o mesmo, duas interpretações. Aqueles que escandalizam, acham duro e vão embora, enquanto os outros querem ficar mais próximos ainda deste, que se revela como Deus, o Santo Deus. E é por isso que eu contei da moça de Hollywood. Cada um de nós vai enxergar aquilo que nos é possível enxergar. E claro que muitas vezes passa pela nossa história de vida, onde fomos criados, o que contaram, quais foram as verdades e mentiras que contaram para nós. E muitas mentiras, dependendo do contexto, da idade que temos, elas se tornam verdade absoluta na nossa vida. É assim ou não é? Tem algum psicólogo aqui? Não precisa ter vergonha, é uma profissão assim muito lícita, que a gente tem que ter orgulho dela. Me ajuda. Não é assim? Um dia eu estava conversando com uma mulher e ela disse assim: nunca mais fui à casa da minha sogra. Até aí eu achei normal. Ela falou assim: nunca mais fui à casa da minha sogra. E eu disse assim para ela: por que não? Disse assim: puxa vida, eu sempre considerei a minha sogra como a minha mãe. Desde que eu entrei na família, eu sempre tive essa relação com ela, principalmente por não ter a minha mãe. Mas um dia eu chego na casa dela, todos os domingos ela reunia os filhos para almoçar, eu saía da minha cidade, que era muito longe, e fazia questão, todos os domingos íamos à casa da avó para almoçarmos juntos. E quando chegava lá, eu a ajudava a arrumar tudo, já idosa. Mas naquele domingo, o último dia que eu fui lá, eu chego, ela está sentada junto com a outra nora, e no que eu chego ela fala assim: ainda bem que você chegou para me ajudar a fazer o almoço. Ela falou que ela se sentiu tão ofendida, porque a outra nora bonitona estava sentada com ela, né? E ela que chegou de longe aqui tinha que ir para a cozinha.
Ela disse assim, nunca mais voltei. 2 anos já sem ir à casa da sogra. Porque eu achava que a nossa relação era de mãe e filha, mas na verdade eu sempre fui empregada da família. Aí eu fiz uma pergunta para ela. E eu falei assim, mas você sente falta? Ela falou assim, eu sinto falta porque ela era minha mãe, mas não volto. Aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse assim, vamos considerar que eu te convidei para ir à minha casa. Não era uma situação terapêutica. Então eu disse assim para ela, vamos dizer que eu te convidei para ir à minha casa, certo? Ok. Você chega na minha casa, a gente começa a conversar. Em algum momento a minha filha chega. Se estivermos nós 3 na sala, quem eu vou chamar para me ajudar na cozinha? A minha filha e não a visita. Ela só te convidou porque você é filha. Porque ela sempre falou assim, a minha nora nunca cuidou dela, nunca fez nada por ela, sempre chegou lá, não sabe nem onde tem nada, porque nunca ajudou. Eu falei assim, então, talvez o que você entendeu como um trato de quem não tem valor, talvez ela esteja dizendo assim, que bom que a minha filha chegou para me ajudar na cozinha. Porque a gente convida filho íntimo para ajudar a gente e não visita. No outro domingo ela estava na casa da sogra e me ligou, voltei para a casa da minha sogra e estão lá, vivendo juntas. Sabe, uma coisa nós precisamos entender. Escute a opinião dos outros sobre aquilo que para você parece que não tem solução, te fizeram isso, aquilo. É assim para sempre. Porque às vezes o nosso olhar está enviesado. Às vezes colocaram em nós uma verdade que não passa de uma mentira. E muitas vezes nós mesmos não queremos mudar a forma que olhamos para uma devida situação, porque é confortável continuar do jeito que estamos. Colocando talvez sobre os outros a responsabilidade, sobre a nossa história, assim, olha, sou assim porque fizeram isso de mim, sem dúvida nenhuma. Existem muitos desafios para enfrentarmos, né? Existem muitas coisas que fizeram conosco, mas existe um momento que nós precisamos decidir o que faremos com a nossa dor, com a nossa tristeza e com o que fizeram conosco. Jesus nos dá a oportunidade de mudarmos a nossa história, porque Ele dá poder para isso. Ele deixa profissionais para nos ajudar. Mas nós precisamos decidir. Não é decidir assim, de hoje em diante eu vou fazer tudo diferente. Às vezes a gente não consegue nem tomar essa decisão, mas pelo menos se sentir tão desconfortável ao ponto de pedir ajuda, de tentar algo diferente, uma nova estratégia. Por isso que casamento é legal. É uma das coisas legais do nosso casamento, é porque nós somos confrontados com as nossas verdades. Porque dentro da nossa casa, quando nós éramos crianças, a gente levava uma bronca ou outra dos nossos pais, mas nós somos incríveis para os nossos pais, né? Falando de pais saudáveis e tal, nós somos incríveis. Nós, quando éramos crianças, fazíamos coisas que todas as crianças faziam, mas a gente era mais brilhante, era ou não era? Eu falo isso porque eu tenho uma filha de 5 anos. Às vezes eu me vejo e falo assim, Rosana, eu não acredito que você está contando isso para os outros. Todas as crianças fazem isso. Mas a gente acha que a nossa criança é incrível. É assim ou não é? Quando vamos para o casamento, nós somos confrontados com a ideia do outro. E sabe por que muitas vezes as pessoas caem fora dos casamentos? Porque cresceram muito paparicadas. Não podem ser confrontados. Se no domingo eu quero comer a macarronada da mamãe, é para lá que vamos todos os domingos. Estou falando de uma coisa muito banal, que às vezes nem é tão banal assim. Mas escutar o outro, ter que repensar, tentar a forma do outro, é muito bom, porque às vezes a gente acha que é tudo muito óbvio, né? Eu vou contar porque o marido não veio, certo? Não contem para ele. Nessa parte vocês dão aquela editada, vai falhar a filmagem. Entenderam? Quando eu e o André casamos, e nós viajávamos por algumas cidades da região, né? Morávamos no interior não do Brasil, de São Paulo, próximo a Campinas. Então, todas as viagens que eram próximas, nós sempre fizemos de carro. Trabalhávamos durante o dia, por exemplo, na sexta-feira, e às vezes ainda viajávamos na sexta-feira à noite para alguma cidade que ficava até 4, 5 horas de distância. Então, eu tinha uma estratégia para o marido não dormir dirigindo.
não dormir, porque ele sempre, se ele tiver sono, ele vai parar e vai dormir, faltando 5 minutos para chegar no local. Mas para deixá-lo animado, né? Para ele não ficar cansado, eu sempre tive uma estratégia. Essa estratégia foi de 2005, desde que casamos, até 2012, porque eu lembro exatamente quando foi que isso aconteceu. Então eu passei 7 anos da minha vida, quase todos os finais de semana, usando a mesma estratégia com o marido nas viagens. Era a seguinte: entrávamos no carro, eu percebia que ele começava a ficar cansado, eu colocava o meu pendrive, aquele específico, com playbacks, e eu ia cantando. Porque eu ainda inventei que eu sou primeiro soprano, então era só no agudo. Não sei aqui quem conhece a Alessandra Samadello, uma cantora mais antiga, eu sempre cantei só Alessandra Samadello, porque aqueles assim, sabe, quase lírico. Eu colocava a Alessandra e ia 2, 3 horas cantando. Chegava uma hora que eu não aguentava mais me ouvir. Mas o que eu fazia? Continuava cantando, porque aquilo ajudava o meu marido a ficar acordado. Eu percebia que ele estava ficando cansado, aí eu escolhia uma música uma oitava acima e continuava. Aí nós estávamos fazendo essa viagem, lembro até hoje, para São João da Boa Vista, umas 3 horas de viagem. Eu estava muito cansada naquele dia, mas eu estava ali, firme no meu propósito. Enquanto ele dirigia, eu cantava. Aí uma hora, o André pegou e falou assim: Zana, você se importa se abaixar um pouquinho o playback? Eu já não aguentava mais cantar. Aí eu falei assim: marido, se você preferir, eu até desligo. Não estava aguentando mais estar naquele posto. Ele falou assim: sério, Zana? Eu falei assim: sério, você quer que desligue? Ele: por favor. Aí eu falei assim: você cansou? O que foi? Ele falou assim: Zana, eu nunca tive coragem de te falar isso. Mas quando você canta, me dá sono. Gente, foram 7 anos cantando todo final de semana. 7 anos. Eu sabia aquele pendrive de cor, de trás para frente. Cada agudo, cada coisa eu sabia. Aí eu entendi uma coisa, a partir de algo tão simples, né? Que nem tudo que é óbvio para mim é óbvio para o outro, nem tudo aquilo que eu acho que é bom, o outro vai achar que é bom, e nem tudo aquilo que eu estou fazendo eu preciso fazer daquele jeito. Mas quem dá esse discernimento, pensando na nossa vida espiritual, é Cristo. Mas depende do que a gente está escutando dele. Com que ouvidos estamos escutando a palavra dele. Porque durante toda a história, nas histórias que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos pessoas recebendo notícias e fazendo com elas o que elas podem fazer com aquela informação. Algumas dessas notícias, o povo já saiu do Egito, já atravessaram o Mar Vermelho. Tem noção do que é isso? Atravessaram o Mar Vermelho em terra seca. E o que eles vão reclamar? Eles não aguentam mais comer o pão dos anjos. Coisa sem graça. Meninas, pensem no privilégio de, com um único ingrediente, você fazer bolo, pão, assar, comer cozido, comer cru. Porque se tem uma coisa, não sei se para você, que para mim é uma tortura. Gente, eu estou me revelando demais nessa noite, estou me sentindo muito íntima, viu? É se você tem a obrigação de escolher cardápio em casa todo dia. É ou não é? O que, não é. Algumas pessoas não sabem o que é isso, mas você pensar no que vai ter de comida, não é demais. Gente, elas não precisavam pensar nisso. Era só pegar e falar assim: hoje come cru, hoje assado, cozido, bolo, era tudo com um ingrediente só. E o que eles reclamam? A gente está sentindo falta de cebola e melão. Tem coisa pior na vida do que cebola e melão? A Angelina até hoje não sabe que eu não suporto melão, porque ela gosta, então eu falo assim: filha, é maravilhoso mesmo. Eles estão reclamando de cebola e de melão, enquanto eles têm o pão do céu para comer. Onde o seu olhar está fixado? O que você está olhando a partir das suas experiências? Mas eles atravessam lá, aquela geração toda morre, porque não acreditaram em Deus, não entenderam o plano da salvação. Eles não aceitaram a libertação.
estavam livres com mente de escravos. Porque o pão e a cebola eles ganhavam, mesmo que fosse abaixo de açoites. Eles não aceitaram a libertação. Tinham mente de escravo. Ainda preferiam um bezerro de ouro, enquanto podiam ver a nuvem de um Deus sobre o Monte Sinai. Moisés desce com o rosto resplandecente. E eles assim, com uma figura lá do Egito, já que fomos abandonados por Moisés. E quando Josué então vai entrar na terra prometida, 40 anos depois, eles atravessam o mar, o rio Jordão, mais um milagre de abertura do mar, né? Um rio se abre mais uma vez, para provar que o Deus que guiou no começo é aquele que vai conosco até o fim, que está conosco até entrarmos na terra prometida. Queridos, isso precisa aquecer os nossos corações. Ele nos tira do deserto, da escravidão, e acompanha-nos, está conosco como uma nuvem durante o dia, uma chama, né? Uma coluna de fogo à noite, guiando os nossos passos. Todos os dias você pode sentir Deus te livrando, te guiando. Mas, por favor, peça a Deus que abra os seus olhos para que você possa enxergá-lo, atuando em seu favor. E então, quando eles vão entrar na terra prometida, eles atravessam o Jordão, tem uma última batalha, era para ser uma das suas últimas batalhas, contra o povo de Jericó. Está no livro de Josué, capítulo 6. Estão todos em polvorosa naquela cidade. O povo está chegando. Uma coisa meio esquisita já está acontecendo. Pensa naquele exército dando volta ao redor daquele muro. Eles estão desesperados. Desesperados. Mas tem uma moça que está tranquila dentro da cidade. Porque ali acabava a sua escravidão. Ela era prostituta no templo da deusa Astarote, a deusa Lua. Ela não havia escolhido aquilo. As mulheres não escolhiam ser, mulheres que serviam no templo da deusa Astarote. Elas eram escolhidas. Ela havia sido escolhida para aquela vida triste, mas ela escutara falar de um Deus. O Deus do povo de Israel. Por isso que eu digo para você, não importa a sua origem. Importa onde você quer chegar. Importa qual é o plano que conduz o seu coração. Não importa como você foi concebido. Não importa como você foi tratado. Importa o que você quer que Deus faça e o que você vai permitir que Ele faça com você. E aí então, gente, eu tenho que ler isso porque é lindo, você conhece. Mas é incrível. Josué, capítulo 6. É uma das mais lindas declarações de quem é Deus, de uma mulher que só havia ouvido falar sobre Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Quando os espias chegam, é ainda antes desse capítulo, é no capítulo 2 ainda. Quando os espias chegam na casa dela, e aí ela faz aquela declaração sobre Deus. Deixa eu ver se... 2:9, Obrigada. E ela disse assim: pensei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido falar que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de nós. Gente, já faziam 40 anos que o mar já havia sido que Deus havia secado o mar. Mas ela ainda lembrava do que todo mundo falava. Deus havia feito aquele mar ser aberto e o seu povo passou por meio dele. Já havia 40 anos que isso já havia acontecido. Nem sei se Raabe era nascida quando isso aconteceu. Provavelmente não. Ela ainda vai casar, ela ainda vai entrar na genealogia de Jesus. E ela fala assim: Ele secou o Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes.
Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, aí é lindo demais, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É o Deus de todas as coisas, que está em cima e embaixo, circunda a todos nós. Nós temos ouvido a falar desse Deus, e é por isso que o nosso coração está desmaiado de pavor. O povo todo está em polvorosa, não sabe o que vai fazer. Mas eu sei o que eu vou fazer. Eu vou clamar por misericórdia. Ela sabia que ela não tinha direito. Ela sabia que ela não tinha direito. Ela fazia parte do povo que ia ser destruído, mas eu acho que nessa história toda ela escutou falar sobre Caleb, que estava ali, também junto com o povo, circundando a cidade. Caleb também não era do povo de Deus. Juntou-se com o povo de Deus para essa caminhada. Caleb era a prova para Raabe de que ela também poderia ser aceita no meio do povo de Deus. E ela fala assim: rogo-vos, pois, que vocês me jurem que quando vocês entrarem aqui, vocês salvarão a mim e a minha casa. E eles dizem assim: se você colocar uma fita escarlate na sua janela, todos aqueles que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Mas só a família dela quis entrar naquela casa. Talvez pelo preconceito. Os outros não quiseram entrar, não. Você acha mesmo que eles vão te salvar? Acha mesmo que é de verdade? Tem muita gente desconfiando da graça de Deus, achando que Ele tem os seus prediletos, os seus queridinhos, aqueles que fizeram tudo certinho desde que nasceram. Não é assim que a gente tem essa visão. Mas Deus está convidando a todos nós, independente das nossas origens e daquilo que fizemos, para participarmos do reino dEle. Coloque uma fita vermelha na sua janela. Eu acho lindo isso. Porque há 40 anos atrás, eles sabiam que foi o sangue do Cordeiro na porta que salvou aqueles que acreditaram no plano de Deus. E eu posso até ouvir aqueles espias dizendo para ela assim: se deu certo para nós, para a nossa família, vai dar certo para você. Era o testemunho daqueles moços espias que os seus pais já haviam morrido no deserto, mas eles estavam ali acreditando que entrariam na terra de Canaã, que transmitiram para ela que Deus salva aqueles que nele acreditam. Se deu certo para mim, vai dar certo para você. Somos convidados para o reino de Deus, para sermos testemunhas daquilo que Ele fez por nós, para que outros possam ser alcançados pela salvação. Somos convidados para testemunhar das maravilhas que Ele tem feito por nós, pela nossa casa. E ali então, aquela casa que era construída em cima do muro, não caiu com o muro. Foi salva. Porque ela, diferente daquela cidade, teve um olhar diferente para aquela história. Eles têm um Deus poderoso, porque eu vou temê-lo, sendo que eu posso me unir a Ele, porque eu escutei que esse Deus é amor. Eu escutei que esse Deus salva o seu povo. Eu escutei que esse Deus aceitou Caleb e muitos outros que saíram do Egito junto com o povo de Deus. Onde está o seu olhar nessa noite? Onde você está olhando para as coisas que estão dando errado na sua vida? Ou você tem percebido, ou pelo menos pedido para o Espírito Santo te dar o discernimento para ter a convicção, a certeza de que Ele está guiando os seus passos? Enquanto alguns homens abandonam Jesus, Pedro fala: para quem iremos, se somente tu tens as palavras da vida? E tu és o Deus Santo, ou o Santo de Deus. Cada um na história vai olhando do jeito que quiser. Mas uma coisa é certa: a salvação está estendida para todos nós. Uma coisa é certa: nós escolhemos o destino da nossa vida e da nossa casa. Uma coisa é certa: Ele virá. E quando Ele virá, Ele encontrará apenas
dois grupos, dos salvos e dos perdidos. Daqueles que acreditaram que Jesus era o Deus e por meio desta crença foram levar para outros um Cristo ressurreto. E aqueles que acharam que esta era somente mais uma história. O que você quer para sua casa? O que você quer para sua vida? Porque você acha que Deus o convidou para o seu reino. Raabe, a prostituta desprezada, serva da deusa Astarote, a deusa Lua, agora começa a caminhar com o povo de Deus. E a história é linda, né? Caminhando com o povo de Deus, ela casa com Salmão, que era um príncipe da casa de Judá. Juntos, eles têm um filho, que se chama Boaz. E Boaz vai casar com Ruth, que vai ser mãe de Obed-edom, avó do rei Davi. Ruth também é uma estrangeira, que ao ver a oportunidade diante de si, de ir embora com a sua sogra para morar em Belém, a casa do pão, ela não perde a oportunidade de ir junto. E de estrangeira, ela passa a fazer parte da genealogia do rei mais importante do povo de Israel e, consequentemente, da própria genealogia de Jesus. Quando desce o Pentecostes, provavelmente eles estavam lendo o livro de Ruth, porque era o livro de Ruth que era lido na festa das colheitas. Vocês sabiam disso? Porque a festa das colheitas, a partir da história de Ruth, se transformou como o símbolo de que Deus aceita a todos. Porque a história dela acontece principalmente no contexto da colheita, não é? Provavelmente Pedro ou algum discípulo estava lendo o livro de Ruth quando o Pentecostes desce. Porque o povo lia esse livro nessa festa. De uma mulher. As mulheres eram desprezadas por qualquer cultura, menos a de Deus. Menos a de Deus. E de uma mulher estrangeira. Talvez você se sinta estrangeiro, diferente dos outros, imerecedor. Talvez ache que veio de uma história de fracasso e que o que lhe sobra é reproduzir essa história de fracasso. Mas em nome de Jesus, Ele te convida para um novo tempo, para um novo olhar. Porque o olhar que muda não somos nós, mas é Ele por meio da nossa permissão. Jesus, Ele convida a todos nós para fazermos parte do plano dEle de salvação para outros. Porque nós somos chamados para o reino dEle, para sermos multiplicadores da esperança. Porque aquilo que faz bem para a gente não coloca debaixo da cama. Pode, porventura, uma luz ser colocada debaixo da cama? Ou ela, por acaso, não é colocada num lugar onde possa iluminar toda a casa? Aquilo que Deus fez por você, se você considera grande, isso vai transbordar nos seus atos. Você vai ser aquela pessoa que lá no seu trabalho dirão assim: olha, se for para falar mal de alguém, não pode ser perto de fulano, não. Nossa, se eu estou com problema, eu peço para ciclano me ajudar. De que forma você é lembrado onde você está? Como solucionadora de problemas, ou pelo menos aquela pessoa que tenta? Ou você é quem ajuda a engrossar o caldo? Você, se nasceu no reino de Deus, nasceu para ser multiplicador de esperança. Porque nenhum de nós merecia estar onde está. Nenhum de nós. Nenhum de nós merece onde está. Porque hoje, com certeza, já fizemos algo que não agradou ao Senhor. Mas Ele, na sua misericórdia, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E esse convite é tão transformador que não tem como esconder das pessoas. Há uns dias atrás, a nossa irmã caçula, porque agora à noite a Regina está aqui, ela é a minha irmã mais velha. Ela é a mais velha. Se eu não aviso, ninguém descobre, né? Porque parece mais nova do que eu.
nós somos em 4 meninas e um menino em casa. Eu sou a do meio. E nós somos muito unidos em casa. Um ora pelo outro, um escreve para o outro, compartilhamos as nossas histórias, um dá bronca no outro quando precisa. E há uns 20 dias atrás, a nossa irmã caçula, que escreve muito bem, que prega muito bem, ela me ligou e disse assim: Zana, eu estou orando por você. Eu estou orando por você. E ela disse assim: eu quero que você saiba que eu reservei o dia de amanhã para jejuar por você. E jejuar pelo seu ministério. Ela disse assim: saiba que você tem a nós para orar por você. Que você está cercada, protegida pelas nossas orações. E no outro dia, assim que acordei, ela já havia me mandado uma mensagem. Posso ler para vocês? Eu tive até que publicar no meu Instagram. Olha o que ela me escreveu. A bênção do Evangelho não está nos bens que teríamos por direito em conquistar, ou nos aplausos que o mundo poderia conceder. A bênção do Evangelho está na vida transformada e na promessa do Eterno que, quando o Evangelho for pregado a todos, viria o fim. O fim virá para os bens terrenos, para as coisas boas ou não desta terra, mas não haverá fim para contemplar a beleza da transformação do pecador a servo, de impuro a santificado, de corrupto a incorruptível. Não haverá fim para contemplar os frutos de uma vida dedicada ao Eterno. Frutos estes regados pelo poder do Espírito Santo, de uma forma sublime que converte o coração do mais vil pecador. Pois no reino de Deus não haverá fim para bondade, amor, paz, felicidade. Vidas transformadas, resgatadas, é a missão que Deus compartilhou para aqueles em que Ele confia. O Eterno confiou nesta parceria com você e te entregou embrulhado, em papel de presente, a vida de muitas preciosas pessoas para Ele, sabendo que você as amaria, cuidaria e levaria para eles a palavra do Eterno. Pregue até que Ele venha, e então receberás a coroa da vida eterna. E nunca mais haverá fim para contemplar a face do Criador. Oro para que o Eterno te abençoe e te guarde. Sabe? Não haverá fim para a bondade, para o amor e a felicidade. Aquilo que temos que enfrentar aqui ainda vale a pena. Sabe, quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece, ele está dizendo que eu sei ser bem tratado e ser maltratado no verso anterior. Eu sei ter comida em abundância e sei passar fome. Eu sei ser bem tratado e também sei ser chicoteado, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Até que Ele venha, você pode suportar todas as coisas. Você só não tem direito a 2 coisas: a desistir e a desviar os seus olhos daquele que é amor. Porque se desviarmos os olhos dele, nós veremos muitas coisas que não devem ser contempladas. Nós iremos ficar parados nas nossas dores, porque são muitas. Nós desistiremos. Nós acharemos que Jesus não nos ama, porque as lutas estão aí enquanto nós estivermos neste mundo de pecado. Mas sabe, Jesus é amor. E Ele, por ser amor, nos ama de forma incomensurável. E todos os dias, Ele nos mostra o quanto nos ama. Que as lágrimas do seu olhar não te impeçam de ver a face do Deus que te ama. Eu já conheci muita gente na vida. Muita gente. Já conheci gente em meio a tanto sofrimento. Uma dessas foi uma mulher que eu conheci, até coloquei a história dela no livro. Eu estava em Minas Gerais, estou terminando, eu sei que tenho 5 minutos. Eu estava em Minas Gerais. Eu falei em uma igreja, o meu marido falou em outra,
E ele disse assim, Zana, à tarde vai vir uma mulher, que ela disse que ela precisa falar com você. Me falou o nome dela e falou assim, quando ela chegar, ela falou que ela precisa falar com você. E ela me disse assim naquela tarde, doutora, eu gerei 3 filhos. O meu filho mais velho morreu num acidente de moto. Agora, não há muito tempo, mais ou menos um mês, o meu filho, que mudou para São Paulo há muito tempo, foi assassinado numa feirinha da madrugada, no Brás. Me sobrou somente a filha caçula. E ela já tentou suicídio 3 vezes esse mês. E ela falou que um dia a filha dela falou assim, mãe, como a senhora suporta tudo isso? E ela disse assim, filha, porque eu tenho a Deus. É Ele que me sustenta. Eu estava numa outra ocasião, numa cidade aqui do interior de São Paulo, e o casal de amigos que me convidou para estar ali, diz assim, hoje à tarde nós precisamos ir em uma casa. E eu fui com eles, não me contaram. Quando cheguei lá, uma casa muito bonita, com muitos quadros, assim, com fotos pelas paredes, e eu disse assim, que crianças bonitas, são seus filhos? Ela disse assim, sim, são os meus filhos. Eu disse, por onde eles andam? Eu vi que as fotos eram um pouco mais antigas. E ela disse assim, deixa eu te contar a minha história. Ela disse assim, o meu filho mais velho, assim que completou 18 anos, o meu marido deu uma moto para ele. A cidade muito pequenininha, né, poucos mil habitantes, assim, coisa de 10 mil habitantes. Deu uma moto para o menino andar ali na cidade, e numa dessas que ele sai com a moto, um caminhão que a placa não era da cidade, veio numa rua onde ele deveria parar, ele não parou, e matou aquele rapaz esmagado no muro. Mais ou menos 6 meses depois, o seu segundo filho, que tinha por volta de 8 aninhos, começou a sentir uma dorzinha abdominal, foram até o hospital da cidade, e o médico disse assim, é uma cólica. Deu um remedinho, mandou ele para casa, e um pouquinho depois, aquele menino falecia com uma apendicite. No final daquele ano, era o aniversário de uma amiguinha das filhas gêmeas que eles tinham, de 7 anos de idade. O pai foi levar a filha era na cidade vizinha, uma cidade maior, a festinha de aniversário. Ele foi levá-la, a filhinha que era amiga dessa, até o aniversário. Na hora de buscar, convidou a outra gêmea que havia ficado em casa e falou assim, vamos buscar sua irmã? Vamos. Foram na volta, um motorista embriagado bate neles e mata as gêmeas. Ela enterrou os 4 filhos. Eu disse assim, querida, eu não sei nem o que te dizer. Ela falou assim, mas eu sei o que te dizer. Porque eu sei que eu reencontrarei os meus filhos. Sinto falta. Perdi tudo de forma tão acidental, tão boba. Mas eu sei que tem um Deus que volta para que a minha casa se reúna novamente. Talvez você esteja com dó dessa mulher. E o nosso coração entristece assim com histórias tão duras. Mas o coração dela tem paz. Eu quero que nessa noite o seu coração tenha paz, apesar de. A paz que excede todo entendimento, porque quando excede todo entendimento, é porque vai muito além daquilo que é possível ver ou do que a gente está vivendo. Mas a minha paz vos dou não como o mundo dá. E isso é entre você e Deus. Peça a Ele a paz se está te faltando. Peça a Ele um novo olhar. Peça a Ele um novo caminho. Porque você escolhe o que você fará com o que Deus tem revelado para você. Com o que Ele quer revelar para você. Você quer tapar os ouvidos? É duro demais para mim. Renunciar ao mundo, escutar o que Ele está dizendo para eu fazer, mudar o curso da minha vida, é duro demais para mim, mas por favor, aceite o plano dEle para a sua vida, porque Ele tem plano de paz e não de guerra. Ele tem um reino garantido para aqueles que acreditam nele. Eu quero que este ano seja o ano onde você vai terminar uma década ao lado dEle. Porque nós temos uma terra prometida e nós entraremos nela.
porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu que Ele vai fazer com que a sua casa vá para o céu, Ele tem poder para cumprir, só não desista. Saiba lidar com o tempo, saiba esperar, saiba confiar. Que Ele abençoe a mim e a você, porque o mais importante nesta vida não é termos ouro nem prata, mas termos aquilo que Ele tem prometido nos dar. E Ele já te fez muitas promessas, que você permita que Ele cumpra a todas em sua vida. É o meu pedido, é a minha oração para você nessa noite. E eu quero que oremos nesse momento. Podemos orar? Podemos falar com Jesus mais uma vez? Podemos nos colocar mais uma vez diante dEle? Eu posso convidar você para se ajoelhar? Vamos ajoelhar diante dEle? Ele é grande demais. E nós podemos expressar o quanto acreditamos nele de qualquer jeito. Mas nesse momento eu fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite. Ó Pai querido, prostrados estamos diante de Ti, porque queremos que o Senhor nos transforme. Ó Pai, quantas coisas no nosso olhar precisa mudar. Quantas coisas precisam ser tiradas do nosso coração e outras colocadas no lugar. Mas acima de tudo queremos agradecer a Ti, porque nos escolheste. Queremos agradecer a Ti, porque não desististe de nós. Queremos agradecer a Ti, porque insistes em ter-nos perto de Ti. E sobretudo, agradecemos pelo dom da vida, que foi concedido a nós por intermédio do sacrifício de Jesus. E é vida eterna. E enquanto esta vida não chega, queremos viver a vida em abundância que foi prometida por nós, para nós, por meio do Teu Filho. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ó Pai, a vida abundância é muito além daquilo que muitas vezes as pessoas acreditam. Conforto, prosperidade financeira, mas não existe maior vida e abundância do que um coração que descansa em Ti, que obedece a Ti, que honra a Ti. Obrigada, obrigada por nos chamar para o Teu reino. Obrigada por nos dar uma nova chance quando nós nos desviamos de Ti. Obrigada porque podemos Te chamar de Pai, Pai nosso, que está nos céus e também está no nosso meio. Esteja com os Teus queridos nesta noite, Senhor. Cada um nas Tuas alegrias e nos seus desafios. Obrigada porque o Senhor nesta noite está tocando no coração deles, para que possam renovar a aliança contigo, ou possam fazer uma aliança que talvez ainda não tenham feito. E eu sei que todos aqueles que foram dados a Ti, jamais serão lançados fora. Que este senso de pertencimento possa habitar no coração de todos nós. É o que eu Te peço e agradeço, não porque em nós haja mérito, mas baseados no sangue de Jesus, é que Te pedimos e agradecemos todas estas coisas. Amém. Amém. Que Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Gostaria muito de beijar e abraçar todos vocês, mas nós vamos manter as recomendações. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto disso, de estar junto, de beijar, de abraçar, mas que nós possamos ir em paz. Quando eu quero chegar perto dela, eu ponho a mãozinha aqui atrás, entendeu? Mas vai fazer o quê? Vamos orar abençoando essa pequena. Oh Deus querido, como eu disse, papai, a Tua palavra nos confronta. A Tua palavra, Senhor, nos fortalece. Quando ouvimos tantas coisas acontecendo ao nosso redor, ou através de testemunhos, quantas vezes, Senhor, nos sentimos tão pequenos, Pai. Quanta reclamação inútil sai dos nossos lábios. Quanta luta que nós fazemos, Senhor, correndo atrás do ter e não do ser. Que nesta noite, Pai, o nosso coração, aquecido por essa palavra, queira cada vez mais Te conhecer no profundo, Pai.
aprendendo a ouvir a tua voz, a discernir aquilo que vem de ti e aquilo que não vem de ti. E, Senhor, o Senhor tem usado essa pequena, Pai. Nós te pedimos, Senhor, o Senhor não fica devendo nada a ninguém, Pai. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor realmente abra as janelas dos céus. Sobre ela derrame graça, unção, sabedoria do alto. Renova o Senhor na leitura, revelação na profundidade da palavra, como tesouro escondido, como está escrito no livro de Provérbios, Pai. Aquela sabedoria que traz a revelação de quem Tu és. E cada vez que a Tua pequena abrir a boca, Senhor, que ela saiba que o Senhor, como está escrito, não é ela que fala, mas o Senhor através dela. Obrigado, Senhor, guarda a Tua casa. Livra, Senhor, de todo mal. E faz, Senhor, com que Teu rosto resplandeça cada vez mais através dela. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, moça linda. Eu amo muito esse nosso Deus. Esse Deus lindo, esse Deus tremendo. E eu me sinto cada vez mais assim, eu vou usar uma expressão, ele nem vai ter ciúmes. Ele sabe disso. Eu sou apaixonada por esse Jesus. Eu sou apaixonada por esse Jesus. E aquilo que ela falou tem que ser parte da tua vida. Pregue a tempo, a fora de tempo. Por onde você passar, exale esse perfume. Por onde você passar, que as pessoas saibam, ali está indo uma pessoa diferente. É de Deus. Posso contar com a oração. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Deus e Pai, que as eternas consolações, que a comunhão, que a presença desse nosso Deus, desse Pai lindo, maravilhoso, esteja com cada um de vocês. Que quando você sair daqui, você sabe, eu não estou só. Ele está comigo, Ele vai aqui comigo, Ele me leva, Ele me conduz. Essa é a certeza daquele que é chamado Filho de Deus. Que Deus os abençoe, vão na paz, com a cobertura do sangue do Cordeiro sobre cada um, para que praga alguma chegue na nossa tenda. Vão na paz, crianças. Deus abençoe.